Ei, pessoal, boa noite a todos. Vamos hoje iniciar mais um podcast, Chama o Coronel. Você aí que está nos acompanhando, inscreva-se no nosso canal do YouTube, que se gosta desse podcast, dá um like, compartilha. Hoje nós vamos participar aqui, já estamos devidamente trajados com a camisa do ProArmas e hoje vamos receber Enio César, ele que é coordenador estadual do movimento ProArmas, que é um movimento nacional presidido pelo nosso amigo e dedicado Marcos Polon. E o lema é sempre esse, né, Enio? Não é sobre armas que nós vamos falar aqui, o movimento não é sobre armas, é sobretudo sobre liberdade. Quero então passar a palavra para Enio, que ele possa se apresentar, dizer o que é o movimento ProArmas, dizer há quanto tempo ele está nessa atividade e a importância do movimento. Enio, boa noite, muito obrigado. Boa noite, deputado. Boa noite aqui ao pessoal do estúdio, ao você ouvinte que está aqui assistindo nosso podcast. Eu me chamo Enio, eu sou engenheiro civil, sou o coordenador do ProArmas aqui no estado de Pernambuco. Agradeço ao senhor, deputado, pelo convite. É sempre importante a gente debater esse tema, porque é um tema que ele é envolvido por muitas falácias, muitas versões, é um tema que aflige muito a sociedade e eu acho que discorrer sobre esse assunto aqui é de extrema importância porque nós trabalhamos sempre com a verdade e com números, né? Mas é lançado aí na grande mídia uma série de narrativas que coloca a população em apreensão quando o assunto é armas. Parece que ela tem um estigma negativo por completo, onde na verdade a gente enxerga que através dos números ela na verdade salva vidas e muitas vidas. É verdade. Enio, primeiro você está com a camisa da cor branca, que foi a camisa que usamos no dia 9 de julho, sábado passado, todos os anos. É a terceira manifestação ProArmas, que se realiza em Brasília. Temos a imagem aí? Se realiza em Brasília, com milhares de pessoas de todo o Brasil. Então estavam lá representantes de todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, com seus respectivos... Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E aí, Enio, você disse agora há pouco que quando você volta de Brasília, que vê uma manifestação dessa, você volta mais aliviado. Qual é o sentido desse alívio? É de missão cumprida? É de ver que isso tomou conta realmente de todos os estados da federação? Qual é o teu sentimento? Porque você dizia aqui nos bastidores que estava bastante aliviado. Deputado, eu confesso a você que eu estou extremamente confortável, estou extremamente à vontade em estar aqui falando sobre esse assunto. E assim, quando eu volto de Brasília desse evento que aconteceu anteontem, eu volto de alma lavada, né? Porque é quando você enxerga que você não está só. Então, o trabalho que nós fazemos aqui a nível estadual, a gente percebe que esse trabalho ele é um trabalho de uma nação. Então, quando a gente enxerga pessoas de todos os estados ali unidos sobre um objetivo simples, né? Um objetivo de cunho natural, que é resgatar o seu direito à legítima defesa, ao acesso às armas de fogo, onde nós temos um arsenal de leis que garantem esse direito, que nos foi furtado. A palavra na verdade é essa. Esse direito nos foi furtado, porque nós tivemos um referendo em 2005, onde foi posto à prova pela toda a sociedade brasileira, onde foi perguntado se o brasileiro era a favor de continuar
com a permissão do acesso às armas de fogo, e nós encontramos um número de 59 milhões de pessoas que foram lá votar. Foi um índice de 64% que votaram a favor de permanecer com esse direito. Lembrando que esse número, 59 milhões de votos, nunca nenhum presidente na história alcançou essa marca. Bolsonaro foi eleito com 57, né? Pois é. Então o referendo em 2005, quantos anos? 13 anos antes da eleição do presidente Bolsonaro, ou seja, a população era bem menor e o número de pessoas que votaram pela liberdade, para que as pessoas pudessem ter sua arma, adquirir sua arma livremente, foi 2 milhões a mais do que o último presidente eleito. Pois é, se trouxéssemos esses números proporcionalmente falando para os valores atuais, ele seria infinitamente superior. Então, quando você vê que isso nunca foi respeitado, pelo contrário, né, nos foi empurrado goela abaixo uma lei genocida, que é a Lei 10.826, que é vulgarmente conhecida como Estatuto do Desarmamento. E aí, apesar disso tudo, a gente enxerga que, apesar de uma cultura que nos foi passada ao longo desses 30 anos aí, desde a ditadura, né, nós percebermos que aos anos atuais, né, em 2022, nós temos um movimento pró-armas, que, diga-se de passagem, hoje é o maior movimento armamentista fora dos Estados Unidos. Hoje o pró-armas... No Brasil. E no mundo. No mundo. O segundo movimento armamentista do mundo está aqui no Brasil. Está aqui no Brasil, que é o pró-armas. Nós só perdemos para a NRA americana. Então, hoje nós temos mais de 40 mil filiados no pró-armas. Nós temos essa capilaridade. Eu mesmo sou um dos 40 mil, né? Perfeito. E, para você ver, nós temos hoje uma capilaridade muito grande. Hoje nós temos um coordenador em cada estado do Brasil, representando o pró-armas. Eu vi isso, vocês colocaram, inclusive, de maneira muito inteligente, cada fileira ali, né? Cada linha, na verdade, que fileira é lateral. No movimento. A gente andando em marcha, né? Então, cada linha ali, cada coluna tinha à frente uma bandeira de cada estado. De um estado. Cada coordenador trouxe sua bandeira e atrás de cada bandeira tinha lá as pessoas do Oiapoque ao Chuí, de cada estado. Então, o que é interessante é que eu pude observar que a organização do evento, no caso vocês, coordenadores, junto com o Paulon, vocês montaram em cada testa de cada coluna de pessoas, tinha à frente a bandeira dos estados. E aí cada coordenador levou sua bandeira. Isso foi planejado? Como é que foi isso, Enio? Foi planejado, né? Cada coordenador, ele tinha essa missão de trazer o maior número de pessoas possíveis para Brasília. Eu sei que não é fácil, né? Não é barato, as passagens ficaram mais caras 1,5 vezes comparado ao ano anterior. Então, é difícil. É penoso, mas é por um bem extremamente necessário. Estamos num ano muito importante, que é um ano eleitoral. Perfeito. Mas muitas daquelas pessoas que estavam lá, deputado, muitos não são sequer atiradores. São apenas pessoas que também prezam pela manutenção da sua liberdade. Porque nós sabemos como está se desenhando aí a nível mundial. Então, nós somos nada mais, nada menos do que pessoas comuns em prol de um bem comum, fazendo coisas comuns. E aí isso a gente faz tornar esse evento tão brilhante, porque... grandioso. Exatamente. As pessoas simples fazendo coisas comuns juntos geram o extraordinário. Verdade. Vamos ver, tem uma pergunta aí. Eu vou fazer outras perguntas a Enio, mas vamos ver a pergunta que vem de fora aí. Vamos lá. Coronel Feitosa, meu nome é Cleomenes Fonseca. Eu gostaria de saber sua opinião a respeito da concessão de porte de arma ao cidadão sem tanta burocracia. Olha, eu vou responder rapidamente, mas vou passar para a Enio. Eu acho que o cidadão de bem, ele tem a prerrogativa, né, de poder adquirir sua arma para poder se defender a seus familiares, defender quem estiver perto dele, sendo ali, de alguma forma, correndo risco, como também defender sua propriedade.
Vou passar para a Enio, porque a Enio tem mais elementos do ponto de vista jurídico. E, inclusive, para mais uma vez, não é atacarmos, comentarmos as falhas ou o quanto é absurdo a questão do Estatuto do Desarmamento. Respondendo a pergunta dele, na verdade, assim, tudo que o Estado impõe de burocracia para o cidadão ao acesso à arma de fogo, em nada isso contribui para a segurança ou sequer para que o criminoso ele não tenha acesso às armas de fogo. Toda e qualquer burocracia que é criada para o cidadão, em nada influencia na criminalidade, porque o marginal, ele já está dizendo, ele não cumpre leis. Então não vai ser elaborando novas leis, criando novas burocracias que você vai diminuir o acesso à arma de fogo do bandido. Você só faz criar uma dificuldade para o cumpridor da lei. Ou seja, em nada resolve. Então não existe razão para ter tanta burocracia. Obviamente que nós também prezamos para que as armas não caiam na mão da criminalidade. Então qual é a maneira de você controlar isso? É o mínimo. É o mínimo de uma exigência documental. É você se apresentar seu documento de identidade, seu CPF. Antecedentes criminais. Antecedentes criminais, mostrar que você é um cidadão de reputação ilibada, né? Fazer um teste prático para saber manusear a arma de fogo, um teste psicológico, que também, ao meu ver, o teste ele só depura o seu momento ali naquele instante. Como é que está o seu psicológico naquele instante, e você pode no dia seguinte ter um problema, que aquele teste já não serviu de nada. Também para mim é uma coisa altamente dispensável. Mas é isso. E quando ele fala, e o que é que você acha do cidadão ter o seu direito à arma de fogo? Veja, na verdade, muitos ainda não entendem quando o presidente fala que um povo armado jamais será escravizado. A gente pode discorrer sobre esse assunto mais na frente. Mas, assim, na verdade, desde o tempo das cavernas, né, o homem, o chefe de família, ele precisa ter um elemento que garanta o mínimo de defesa da sua prole. Então, o que acontece é que, na época dos homens das cavernas, o que ele tinha para se defender era uma pedra. Então, quando tinha alguma ameaça dentro da caverna, ele jogava uma pedra. A partir do momento que a sociedade e o ser humano foi criando novas técnicas e benfeitorias dos produtos ali disponíveis, a coisa foi se desenvolvendo. Então passaram a ter um arco e flecha. Então, se vem uma ameaça para entrar na caverna onde eu tenho minha família, com um arco e flecha, aquela pedra já não vai ser mais suficiente, porque ele vai estar numa vantagem superior. Exato. Ele vai me acertar de longe e eu não vou ter como. Então, a partir do momento que eu vejo aquela ameaça com arco e flecha, eu vou passar a querer um arco e flecha. Uma pedra agora já não vai ser mais interessante para mim. Por uma questão de igualdade. A gente viu muito isso com relação às fazendas, né? Quando se deu mais liberdade dos fazendeiros terem arma de fogo, a gente viu reduzir imensamente o número de invasões. E a gente percebe que tem um canal aberto de televisão que faz toda uma campanha desarmamentista, mas na hora que ele faz a vida real acontecer na novela, ele coloca, inclusive, uma mulher defendendo a sua integridade, a sua casa, com a arma de fogo. Ou seja, ela propala, ela enaltece uma campanha desarmamentista, mas quando ela vai levar o personagem para a vida real, esse personagem tem uma arma para se defender. Exatamente. Né? É até engraçado que eu vejo em grupo de WhatsApp, o pessoal brincando, falando que até uma coisa inofensiva, né, que é aquele desenho animado do Ursinho Puff. Até o Ursinho Puff, quando vê uma ameaça, ele pega aquela espingarda dele e vai procurar saber o que está acontecendo. Então essa é a vida real, né? E a gente diz, como o presidente Bolsonaro diz, a maior linha de frente de uma nação, a primeira linha de frente da nação é o seu cidadão, é o cidadão armado. Muitas vezes, a gente está vendo o que está acontecendo na Ucrânia agora. A Ucrânia está armando as pessoas, né, sem nenhum treinamento, distribuindo fuzis. Se aquelas pessoas tivessem seus fuzis, tivessem realmente tido ali a oportunidade de aprenderem como portar aquela arma, estariam defendendo com muito mais capacidade, com muito mais técnica. Ninguém quer invadir o Texas, né? Ninguém quer invadir o Texas. Então, respondendo aí ao Clênio, nós somos totalmente favoráveis, Clênio, que o cidadão de bem, ele tenha, no mínimo, o mesmo
É a mesma prerrogativa que tem o criminoso. Que o criminoso compra arma. A gente vê, alguém aí que está nos assistindo vê dificuldade de um criminoso adquirir uma arma. E a arma não é só pistolinha, o revólver, é arma de grosso calibre, né? Até lança-rojão para derrubar helicóptero da polícia. A gente viu aquele caso lá em São Paulo, onde até bombas eles colocaram nas esquinas para explodir. Então vejo que eles estão com um aparato. E aí, voltando àquela analogia que eu estava falando do arco e flecha, por que hoje nós queremos uma arma? Porque o bandido também tem. Arma. Se o bandido não tivesse, a gente também não... É, lógico. De certa forma, a gente não precisaria ter, digamos assim. Mas eu queria manter o direito de, na hora que eu quiser ter, eu ter. Aí vamos para o cunho político, né, Enio? Você também tem um histórico de conhecimento muito maior do que o meu. Todos os países de esquerda, comunistas, eles tiraram as armas das pessoas, porque eles querem exatamente a dominação, a submissão total daquela população, onde só está armado aqueles que fazem com que a vontade do ditador ali seja imposta. E o cidadão desarmado, ele é um cidadão totalmente desprotegido, ele não tem nem capacidade de reagir. E aí, mais uma vez, a importância da frase do presidente, ele dizendo: um cidadão armado é um cidadão livre, né? Um cidadão que pode, de fato, impor a sua liberdade. Tem outra pergunta aí? Quer complementar isso aí, Anita? Não, tranquilo, tá perfeito, bem? É isso mesmo. Vamos lá. Boa noite, Coronel. Me chamo Rogério Soares. Eu queria saber se o senhor acha que aqui em Pernambuco também teve um impacto positivo com a redução da criminalidade. Abraço. Eu não entendi assim muito bem a pergunta dele. Ele disse ele queria saber se o fato dessas novas concessões através dos decretos que o Bolsonaro expediu, né, se isso permitiu que aqui em Pernambuco tivesse uma redução na criminalidade. Na verdade, o dado, pelo menos o que eu tenho, é que é um dado nacional. Né? E aí eu até costumo falar, para vocês verem a importância do papel social das armas de fogo na sociedade, é que quando o Bolsonaro assumiu em 2019, ele, quando expediu aqueles decretos e automaticamente, através daquela declaração da efetiva necessidade, onde ele incluiu todo cidadão, e a partir daquele momento todo mundo passou a ter o direito de ter a posse de armas. Não estou falando do porte, a posse de arma na sua residência. Ninguém precisou dar um disparo. Bastou saber que, a partir daquele momento, qualquer cidadão teria o acesso à arma de fogo, a criminalidade reduziu em 20% e ninguém precisou dar um disparo. O nome disso chama-se efeito auréola. É quando o cidadão começa a se blindar, né, de possíveis ameaças. Eu costumo dizer que, no tempo dos nossos pais, a gente tinha um costume onde ele dizia: quando a gente for viajar, vamos deixar uma luz acesa, que é para o bandido saber que tem gente em casa e ele não vai invadir a nossa casa. Porque naquela época todo mundo tinha sua arma de fogo. Sequer o porte de arma era crime, era no máximo uma contravenção penal. Todo mundo tinha um 38 ou uma 12 na sua residência. Hoje, como o bandido ele tem a certeza que todo mundo se desarmou, era muito bonito, né? Aqueles tratores passando por cima de um monte de arma. O Brasil está livre de arma de fogo. Só que o Estado ele foi criminoso quando ele desarmou exclusivamente só os homens de bem. Os homens de bem. Os bandidos continuaram fortemente armados. Aí ele entra de manhã, tarde, de noite, porque ele sabe que não vai ter nenhuma reação. Não vai ter resistência. Eu já postei nas minhas redes sociais, eu até pedi para o pessoal até procurar e postar novamente. Num show, ou numa entrevista, uma senhora pergunta a Roberto Carlos o que ele acha. Você lembra disso aí? Eu lembro. Lembra o que ele responde? Quando ele fala de imediato, ele diz: o cidadão ele precisa ter a sua arma de fogo. Eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Eu acho que ele diz assim: lá em casa tinha uma gavetinha que meu pai dizia pra gente não mexer, que ali estava a arma que era para defender a nossa casa. Roberto Carlos diz isso e aí no início todo mundo faz aquele silêncio, depois ele é quase que ovacionado, todo mundo aplaude ele com essa atitude. Então é exatamente isso que Enio está dizendo. Na hora que você tem o marginal, o bandido, o ladrão, como a gente chama, né? Porque o ladrão não é aquele outro que está ali, não. É o ladrão que anda na rua mesmo, que é colega do outro, né? Ele tá ali. Pois ele diz assim: vou entrar na casa de Enio, vou entrar na casa de Paulo, vou entrar na casa de Pedro, Maria José, porque eu entro e ele não vai fazer nada. No máximo ele vai puxar uma faca, um cabo de vassoura e eu tô com meu 38 aqui, eu tô com minha pistola, eu vou fazer o que eu quero com eles. É isso, né, Enio? Exatamente. E tem dois fatos assim muito importantes, né? Só pra gente lembrar. Existe um vídeo no YouTube, é fácil todo mundo achar,
que é um vídeo do ministro da Justiça à época, que é o Márcio Thomas Bastos. Que ele foi um dos... É uma fala dele, né? Tem um vídeo onde ele é claro, ele fala bem objetivo. O Estatuto do Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido. É para tirar arma de cidadão de bem, dono de casa, dono de loja, dono de propriedade, dono de fazenda, chácara, não é assim? Inclusive, o próprio postulante ao cargo de presidente da República, o rato de 9 dedos, quando ele vai às redes sociais dele, ele diz, eu chegando na presidência, eu vou dar um jeito para que os cidadãos devolvam essas armas que foram distribuídas. Mas o mais engraçado, deputado, é que ninguém vê ele falando que se ele eleito for, ele vai atrás das armas dos bandidos. Não. Ele só quer a arma do cidadão de bem. Não, e o Lula, vamos falar do Lula, né? O Lula tem tido uma postura extremamente perigosa, insana. Eu acho até que perturbação realmente da lógica e mental. O tempo na cadeia, né? O tempo na cadeia deve ter mexido com ele, ter deixado ele com uma visão muito mais de dentro da cadeia para fora do que de fora da cadeia para dentro, né? Então ele vê muito. O que eu estou querendo dizer é que ele age muitas vezes na sua fala como marginal de quem teve realmente ainda preso, né? Por corrupção e deveria lá estar ainda, porque tinha vários processos. O que aconteceu com o Lula é inexplicável, né? Todos os processos foram arquivados por um pressuposto, porque os fatos foram apurados e se deram num local. Num setor que não deveria. E aí tornou ele elegível, um absurdo. Bom, mas isso não é o fato. O fato é que ele diz que não aceita ver um jovem sendo preso pela polícia porque roubou um celularzinho, e a gente vê várias pessoas mortas por essas pessoas, inclusive executadas, com um tiro na nuca porque estava roubando o celular, alguém imprimiu alguma reação e o bandido vai e resolve matar. Como ele agora quer também soltar sequestrador, como ele, na última fala dele, eu acho que é o Maninho, que ele agradece ao Maninho, né? Porque o Maninho também defendeu ele de algumas agressões verbais que alguém ia passando e um opositor a ele, o Maninho simplesmente joga o cara em cima de um carro em movimento. Então o Lula está, de fato, um tanto quanto perturbado. Mas, Enio, essa fala de Roberto Carlos, ela vem muito ao encontro, né, de que algumas pessoas, não, mas arma em casa pode causar acidentes. E aí eu me lembro que a gente fez uma live, você então deu um dado da questão de incidentes ou acidentes com arma de fogo em casa, sobretudo para criança. Tu lembra desses dados? Não? Sim, sim. Eu gravei até hoje. Fala aí, meu pessoal. Algumas pessoas me perguntam isso, mas a gente colocando essas armas na mão do cidadão, isso não vai aumentar a violência? Aí a gente começa já com um dado que é o seguinte: dos 25 países mais armados do mundo, nenhum figura entre os mais violentos. Isso é um dado extremamente razoável para a gente começar esse assunto. O outro assunto mas imagine só, numa briga de trânsito, o cara tá com a arma, ele vai ser mais contundente, ele vai sacar por qualquer coisa, uma discussão de bar. Aí eu sempre falo para a pessoa, para ela ter uma leve reflexão, que é o seguinte: no tempo dos nossos pais, onde todo mundo andava com, como chama aqui no Nordeste, um 38 na cinta, a gente tinha menos polícia, a gente tinha menos educação, a gente não tinha esse Big Brother onde toda esquina tinha uma câmera filmando, onde ninguém tinha smartphone, e não tinha essa violência toda. Por que hoje, com todo esse aparato, essa violência iria aumentar? Com o povo com mais educação, com mais polícia, não é razoável que isso exista. Inclusive, nós tratamos de dados recentes. É muito comum as pessoas me abordarem e perguntar: quando vocês fazem um paralelo sobre o país mais violento ou ter mais armas, menos crime, normalmente vocês comparam aos Estados Unidos. Mas a realidade do Brasil é outra. A síndrome do vira-lata, né? No entanto, a gente tem o Uruguai, que é o país mais armado da América do Sul e é o que tem o menor índice da América do Sul. E aí eu tenho também um outro dado para lhe perguntar, para chegar nesses dados que você me questionou sobre as armas dentro da residência. Que é o seguinte: o senhor sabe qual é a cidade mais violenta do Brasil? Eu acho que é aqui do Nordeste, né? Não. Não, Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E você sabia que também tem uma cidade onde é proibido o comércio de armas de fogo? No Rio de Janeiro. É no Rio de Janeiro. Tá explicado, né? Será que é coincidência isso? Não, é estatística, né?
Porque o bandido sabe que ali não tem resistência. E aquela questão de acidente com criança? E aí é onde a gente entra. Aí, mas e essas armas dentro de casa? Eu tenho filho, eu sou mãe, eu tenho medo, eu tenho receio. O que é que acontece? Tudo passa por uma questão de educação. Porque nós temos... Todo brasileiro tem arma dentro de casa. Todo brasileiro. Assusta essa informação, né? Se eu disser agora, todo brasileiro tem uma arma dentro de casa. Ah, na minha não. Tem sim. Todo mundo tem uma faca, tem uma peixeira. Uma foice. Exatamente. Então, o que é que ocorre? São armas conhecidas como arma branca. Tanto que você não pode portá-la sem justificativa razoável. Perfeito. Então, são armas. Mas por que o meu filho, por que o seu filho não abre aquela gaveta, pega aquela faca e vai machucar o coleguinha? Porque desde pequeno, aquela criança aprendeu que aquilo corta, que aquilo machuca, mas aquilo só é feito para cortar a comidinha dele. Então, você educa aquela pessoa, aquela criança, qual é o destino daquele objeto. Perfeito. Assim como a gente, quando pega um carro, quando nós fazemos, quando nós obtenhamos a maioridade, a gente pega um carro, nós sabemos que aquilo é uma arma. Então, mas por que a gente não faz nenhum delito com aquele objeto? Porque a gente sabe que aquilo é grave, se a gente fizer. Então, qual é o paralelo com a arma de fogo? Se você trata a arma de fogo com a mesma educação que você deu para as facas, olha, isso aqui é a arma do papai defender do bandido quando ameaçar, mas não é para mexer porque isso machuca o coleguinha, leva ele para um clube de tiro para ele ver como é que funciona, assim como você pega uma faca e corta uma carne e mostra, ó, tá vendo o que ela faz? Você educa aquela criança também para que ela saiba para que serve aquilo. O meu já fala. O meu tem 6 anos. E ele já diz, papai, é sua arma de matar o vilão. Então, agora, quando você mostra, você não trata aquilo como um objeto proibido, né? Quando você não trata aquilo como um objeto, isso desperta a curiosidade na criança. Perfeito. O meu ver, eu tiro a munição, desmunicio ela. Às vezes eu até deixo só pra ver qual é a reação dele. Se ele vai mexer, se ele vai pegar. Mas de tanto ele já vê, ele já não tem mais aquela curiosidade daquele objeto proibido. Porque tudo que é proibido é mais gostoso. Isso é um jargão que todo mundo usa. Então, quando você desmistifica isso, você acaba. E aí a gente tem os dados que é dados do Ministério da Educação de 2015. Isso está lançado lá no livro do Benê Barbosa, Mentiram para mim sobre o desarmamento. E lá ele tem uma tabela do Ministério da Saúde, onde mostra assim, o que é que mais mata o brasileiro no quesito acidente. Carro com 64%. Em seguida vem afogamento, depois sufocamento, se não me falha a memória, eu posso estar enganado, eu sei que o carro está sempre liderando lá em 64%. E aí vem, e a redução do primeiro para o segundo é drástica, tipo, segue com 15%. Então, veja o quanto o carro mata de acidente. E aí vem afogamento, sufocamento, aí envenenamento, e aí vem outros... Intoxicação. Aí vem outros, ou seja... Um choque elétrico, um liquidificador mata mais do que a arma de fogo. Isso é um fato. E aí a gente vem com 1,4% a arma de fogo. Só 1,4% é a arma de fogo. Então a arma de fogo... É mais perigoso ter uma piscina, é mais perigoso deixar... Se engasgar com azeitona. Porque o outros entra tudo isso. Aí a arma de fogo é um dos últimos itens. Então perceba que é tudo uma narrativa que é criado... Mas tem método e tem o porquê disso. Porque, vamos lá, se o carro mata infinitamente mais, 64%, por que não há um controle tão rígido como tem com arma de fogo? É porque carro eu tenho, ninguém mexa no meu carro. Mas a arma eu não quero que ninguém tenha. Eu só quero que eu tenha porque meu segurança anda armado. É assim que normalmente o político desarmamentista faz. A gente viu o pessoal de Lula andando com a submetralhadora no meio da rua. Então é muito fácil para ele que tem... 5, 6, uma dúzia de homens armados com arma de fogo para proteger ele e a família dele e querer que a família do eleitor dele, né, a quem ele ilude, fique lá ao Deus dará. A mercê da criminalidade, exatamente. Paula, tem outra pergunta? Vamos lá, quem está animado hoje? Como sempre, né? Eu posso até citar um dado que é muito interessante. Fica à vontade. Se não me falha a memória, foi no Rio Grande do Sul, onde uma mulher teve seu marido assassinado na frente de casa, deputado. E ela entrou com ação contra o Estado, porque está lá na nossa Constituição, é dever do Estado garantir educação, segurança, moradia.
E ela entrou com ação contra o Estado. Não tem que garantir minha segurança? E aí foi primeira instância. Enfim, chegou até o STF. Veredito do STF. Não é dever do Estado garantir segurança privada a nenhum cidadão. Até porque isso seria humanamente impossível. Né? A polícia não é onipresente. Ou seja, é dever do Estado garantir apenas a segurança pública. Ou seja, o Estado, ele retira o único meio apto necessário a garantir sua legítima defesa de forma equiparada, porque o bandido está armado. Né? E em contrapartida, ele também, que deveria garantir a segurança, ele diz que não garante. Então é uma contradição. É uma contradição e jogar o cidadão à vontade, né? A sorte, né? Exatamente. Vamos outra pergunta? José deve rir. Coronel Feitosa, nós temos 2 filhas jovens em casa. Eu e meu esposo, para a proteção da família, gostaríamos de ter uma arma. O que o senhor pensa a respeito disso? Nós havíamos falado isso aqui agorinha, né? Eu postei ontem na minha rede, antes de ontem, né? Acho que foi no domingo, nas minhas redes sociais, um vídeo de um homem forte dando um murro numa mulher, mais ou menos parecido com o que aconteceu com aquela promotora, né? Em frente à escola, né, infantil. Não. Lembra do... Sim, que o próprio agente agrediu. E aí, só que nesse ambiente que eu postei ontem, tinha uma mulher que estava armada. Na hora que o cara deu o primeiro soco... provavelmente iria continuar a sequência de agressão. Bater nela, até como aconteceu no fato que foi amplamente divulgado pela imprensa, né, num ambiente de trabalho público, onde um procurador, eu acho que espanca uma procuradora e depois bate mais em outros, né? E então, aí naquele momento que esse homem dá o primeiro soco da mulher, a outra já saca a arma. E diz, pode parar. E ele para na hora. Ou seja, ali, eu gosto muito de dizer que a arma iguala as pessoas, né? Então você veja, uma mulher, 2 mulheres, uma sofrendo agressão, um cara, um valentão, mais forte. E aí, na hora que ele vê a arma, ele diz, opa, agora eu vou ter que parar. Nesse caso aí, é claro, nós já falamos aqui, como pode um lar, ela muitas vezes, o marido deve estar no trabalho ou fora de casa, ela com 2 filhas, imagina, tem 2 filhas, totalmente à mercê de qualquer invasor. E muitas vezes a gente vê essas casas, o que a gente tem visto hoje, que é o que os arquitetos chamam de arquitetura do medo. Você chega ali em Boa Viagem, são muros altíssimos, cercas, concertinas, alarmes, porque as pessoas... Câmera por tudo quanto é lado. As pessoas estão se trancando em casa. E o bandido sabe que se ele conseguir romper aquilo, ele vai deitar e rolar, não é isso? Inclusive no lançamento do filme, quem não assistiu ainda, Enio, que você patrocinar, né? Sobre lobos, Entre Lobos. Entre Lobos, começa com um depoimento exatamente de uma senhora que estava grávida, ela foi violenta a filha dela, ela perde o bebê, né? E tudo isso porque ela não tinha como se defender. Né? Um retrato, essas muralhas que o senhor estava citando aí agora, e essas câmeras, esse aparato de segurança que todo mundo tem que ter, só denota a falência do Estado. E aí esse filme, esse documentário do Brasil Paralelo, ele retrata muito isso. Está à disposição ainda, né? Tá, ele é pago, né? O ProArmas conseguiu, através de uma parceria junto com o Brasil Paralelo, para que a gente fizesse aquele evento onde a gente transmitisse gratuitamente para as pessoas. Mas ele é pago, a pessoa se inscreve. Vamos orientar as pessoas. Se inscreve lá no canal do Brasil Paralelo e aí você vai lá, faz o pagamento e aí ele libera. Quanto é o pagamento? Eu não confesso que eu não sei de cabeça, assim. Mas é um valor pequeno, aceitável. Não é nada absurdo. Mas e ali denota claramente que o Estado ele não está conseguindo cumprir com a interrupção da progressão da criminalidade. Existem certas coisas no Estado que é verdadeiro, assim, absurdo. Eu acho que vai ter uma pergunta até nesse sentido aí, pelo que a produção já nos passou. Mas veja que absurdo. A Guarda Municipal do Recife não é armada. Você paga um tributo, IPTU, que é alto. Você tem verdadeiros corredores. Você vê um guarda municipal que podia estar ali ajudando a própria polícia militar e o guarda municipal está desarmado. Então veja a incoerência. Então
Na hora que o cidadão precisa, só tem uma força que vai auxiliar, que é a Polícia Militar, e que ela não é onipresente. Mesmo que ela esteja ali disponível, mesmo que ela tenha um tempo de resposta aí, em média de 10 minutos, mas 10 minutos tudo pode acontecer. Né? Tudo, e, na verdade, às vezes acontecem. 10 minutos é muito tempo. Né? Então, só quem está passando pela agonia sabe. Imagina se você tem uma arma para defender-se. Né? Mas infelizmente, deputado, tudo passa pela nossa legislação atual. Hoje nós temos uma legislação e a população tem que entender isso. Enquanto nós não conseguirmos entender que nós temos hoje uma nação que ela legisla em favor da criminalidade. E eu não estou fazendo metáfora, eu estou falando, afirmando. Hoje o Brasil é uma nação que ela governa e ela tem leis que favorecem a criminalidade. Aí você pode até me questionar, mas essas palavras são muito duras. Não são. Basta a gente ver que o STF recentemente expediu aí um dispositivo jurídico para proibir a polícia de subir no morro. É brincadeira? Cada vez mais, quando você impede para que a polícia faça o seu trabalho de impedir o crescimento daquela criminalidade lá, você praticamente está dizendo, olha, vocês podem aí trabalhar livremente, cruzar a fronteira, onde vocês podem trazer armas de outros países, que a gente não vai interferir no trabalho de vocês. Basta a gente observar também o arsenal de facilidades para o bandido. Se eu me tornar um bandido hoje, amanhã, o que é que eu vou ter de dificuldade? Eu não tenho polícia, praticamente em todo canto. Se eu for preso, eu tenho auxílio reclusão. Se eu for preso, eu tenho saidinha. Se eu for preso, eu tenho visita íntima. Se eu for preso, eu tenho audiência de custódia. Se eu for preso, eu tenho progressão de pena. Hoje em dia, o que tem tramitando lá na Câmara Federal de leis para descriminalização de tudo. Hoje em dia, portar agora um cigarro de maconha já não é mais crime. E uma série de outros projetos de leis aí para descriminalizar um monte de coisa. Existe a política do desencarceramento. Então, minha gente, pelo amor de Deus, onde é que a gente vai parar com isso? Eu sou pré-candidato a deputado estadual, mas se um dia eu for pré-candidato ou candidato a deputado federal, uma das plataformas vai ser um endurecimento do Código Penal e do Código de Processo Penal. Vai ser pau, cipó e peia para quem... Precisa urgentemente, deputado, porque é muito... Eu vou deixar só uma pergunta aqui rapidinho. Você sabe que existe um país onde o índice de estupro de mulheres é 0? Não, qual é o país? Israel. Por quê? Porque toda mulher, ela tem a garantia por lei dela portar um fuzil. Você pode entrar no Google aí, mulher com fuzil nas costas. Ela anda na rua livremente com um fuzil, um R15 nas costas. A minha, eu já levei ela pro stand, agora não gostei muito que eu levei ela pro stand. Ela começou a tirar melhor do que eu. Tem uma coisa bem... tem uma pergunta. Vamos ajudar vamos ilustrar o que nós falamos aqui e vamos ajudar a responder a nossa colaboradora que fez uma pergunta aqui. Coloca aí. Desculpe se você falar de vocês, mas eu acho que nós vivemos uma guerra. Entende? E na guerra um lado está desarmado e o outro armado. Enfim, eu cresci vendo meu pai dando uma arma em casa, sabe? Uma gavetinha com chave que eu não mexia, que não tinha acesso, né? Mas à noite eu tirava da gaveta aquela arma e botava perto dele na cabeceira, né? Preocupação que ele tinha com qualquer tipo de violência, qualquer tipo de invasão à nossa casa. Ele protegia a nossa casa dessa forma. Então eu acho que isso é uma coisa para ser analisada com muito cuidado, porque realmente vivemos uma guerra com um lado armado e outro desarmado pelo lado. E foi ovacionado, né? Estamos vivendo numa guerra onde só um lado está armado. E de fato... Quem está falando isso não é Alberto Feitosa, o coronel Alberto Feitosa, né? Enio, que é do Movimento Pro Arma, né? O Polon, que é o presidente do Movimento Pro Arma. É uma grande personalidade. É uma grande personalidade que representa tudo que é de simpático, que as senhorinhas adoram, que os casais e namorados curtem, ouvem.
que é uma figura quase que o Roberto Carlos é uma unanimidade no Brasil. E ele contando uma história tudo que a gente disse aqui. Eu acho que Perfeito. Eu acho que até o Polônio devia fazer uma homenagem, chamar ele para dar uma palestra, porque esse depoimento dele diz tudo. E ele é bem, assim, ao mesmo tempo que ele é atual, ele conta uma história de vida dele. Ele diz assim, olha, a verdade é que nós vivemos uma guerra. Tem um lado armado e outro lado desarmado. É o que você disse. Né? E quando ele fala estamos vivendo uma guerra, não é uma metáfora. Não é verdade. É porque os índices de morte, que todos os dados no Brasil são feitos através de grupos de 100 mil habitantes. É assim que a gente faz uma referência. Então, países que são considerados violentos, eles têm 10 mortos a cada 100 mil habitantes, ele tem 15 mortos a cada 100 mil habitantes. O Brasil alcança patamares acima de 50. Nós já chegamos a 64 mortos para cada 100 mil habitantes. Então, isso são dados superiores à guerra do Haiti, à faixa de Gaza. Então, de fato, Vietnã, que é mais recente, não é uma metáfora. A guerra agora no Golfo Pérsico, né? No Brasil, hoje, se morre mais do que em qualquer local em guerra. Ó, aí vamos ver outro vídeo também, porque eu acho que a gente passasse esses vídeos, eu acho que a gente não precisa nem estar falando aqui, Vicente. Fala por si só, né? É o vídeo que eu postei no domingo, que é isso que eu falei. Vê a reação. Era bom ter passado também daquela que foi matéria, que foi um procurador batendo na outra procuradora. Sim. Mas vamos ver a reação que houve aí, o freio que o agressor leva quando vê uma mulher empunhar uma arma e defender a outra. Vamos lá. Opa, olha o freio. Vê que ré. Vê aí. Vai em frente. Vai lá encarar. Vai lá pra tu ver. Pronto. É isso. É isso. É o que, Paula? Bota de novo. Paula gostou. Gostou. A Tainá, que anda comigo, já botei ela pra atirar. Ela viaja comigo, a minha videomaker. Já botei ela pra tirar, porque tô eu e o motorista ali. Se um daqueles se ferir e não tiver alguma dificuldade, a gente já dá uma arma pra Tainá. E sabe o que é, Paula? O que é que ocorre? Bota o rosto aqui, Tainá, pra pessoa pensar que você é uma mulher truculenta e não sei o quê. Aí, bota aí, Tainá. Cadê? Já tá botando Tainá? Não. Bota aí. Olha aí, Tainá. Vai, Tainá. Aí, ó. Uma menina. Qual a idade, Tainá? 21 anos, ó, Enio. Já botei ela pra tirar. Aí ela e a dele agora, ó. Aí. E aí, Tainá? Foi boa a experiência de tirar, não? Foi ótima. Foi ótimo. Já sentiu mais seguro, não? Qual foi a sensação? Eu fico nervosa. Não, aqui a gente tá num bate-papo, não tem nervosinho. Mas a sensação você ficou nervosa em atirar ou ficou nervosa que tá participando do podcast? Participando do podcast. Valeu, mas então, qual é o fato mais importante nisso? É que o bandido, por mais que diga, o bandido é valentão, ele não tem nada a perder, ele tem a perder sim, que todo mundo tem medo de morrer. Então, o que é que ocorre? O bandido, quando ele desce o morro para nos assaltar aqui no sinal, no trânsito ou nas nossas casas, é para comprar droga. Ele volta, ele pega nosso dinheiro ou nosso objeto, vende para comprar droga. Aí eu lhe pergunto, se ele quer só comprar droga, por que ele não simplesmente pula o muro ou abre a porta da casa dele e vai logo na boca e vai lá roubar a droga do dono da boca? Porque lá o dono da boca tá armado. Ele não vai. Ele, em vez de enfrentar o lobo para comprar a droga dele, ele vai pegar nós, que somos as ovelhas desarmadas, aqui na cidade e depois volta pro morro. É isso aí. Enio, agora deixa eu fazer um pouquinho de propaganda minha, antes de entrar outra pergunta. Tem mais perguntas, tem? A seu pedido, nós fizemos aqui um projeto de lei, tornando, inclusive, os CACs atividade de risco, para que nesse reconhecimento possa, então, se dar uma proteção maior aos CACs. Porque muitas vezes o CAC, que é o caçador, o atirador e o colecionador, ele está no seu deslocamento portando uma arma e já houve muita ocorrências de CACs entrando em casa, saindo de casa, ou mesmo entrando ou saindo do stand de tiro, ele ser abordado por elementos armados para poder subtrair a arma do CAC. Então a gente entende que isso aí é uma atividade de risco. E colocando isso dá um parâmetro maior para a própria Polícia Militar, quando haja atividades, competições, ele dê uma segurança maior
aos CACs. Como também a Polícia Federal, quando for analisar a situação do CAC, ele entenda que é importante que o CAC não só tenha a posse ou o direito ao transporte da arma, mas que ele tenha o porte de arma. E uma das coisas que o presidente Bolsonaro fez foi, inclusive, permitir que o CAC agora ele tenha arma alimentada e municiada, não é isso? Isso, saiu um decreto, né, onde o Exército normatizou que o atirador ele passe a ter um dispositivo jurídico chamado porte de trânsito. É um porte que confere, mas aí ainda vem a burocracia mais uma vez. Onde é que eu vou chegar com isso? É que o Exército ele permitiu que o atirador, ele, quando em seu deslocamento da sua residência, que é o seu local de acervo, ao clube de treinamento, seja o clube qualquer, não necessariamente que você é filiado, quando ele esteja nesse deslocamento, ele possa portar a sua arma de fogo, apenas uma, em pronto uso, que a gente chama em MAC, né? Municiada, alimentada e carregada. Ou no regresso de algum treinamento ou competição ao seu local de acervo. No entanto, o dispositivo lá fala que a única maneira de você poder usar aquela arma, ela é exclusivamente para a guarda do seu acervo. Ou seja, aquela arma ela só pode ser utilizada quando aparecer alguma injusta agressão ou ameaça para que leve o seu próprio acervo. Pode ser demais armas, que quando a gente está em competição... Não, família não. Não pode proteger a família, não. Pode usar o acervo. Não, só o acervo. Tem coisa mais com nenhuma lógica ou nenhum sentido. O porte de trânsito é exclusivamente para proteger suas armas. Atira. Eu sou policial militar, tá? Atira mais e melhor do que 90% dos policiais. Vamos dizer a verdade. O cara tá ali praticamente todo final de semana, 2 vezes por mês, atirando, treinando, alimentando, municiando, limpando a arma, fazendo tiro de precisão, fazendo aquelas provas com movimentação. E o cara não tem o direito a portar uma arma. Então não existe. Aí ele tem o direito do porte para transporte, não é isso? Mas é para proteger o seu acervo, não é para proteger a sua família. Seja demais armas, se você estiver levando demais armas, ou a própria que está ali municiada. Então você... E aí, quando você diz, mas existem atiradores que fizeram uso da sua arma que estava em pronto uso numa investida de um assalto ou no revide de um disparo de arma de fogo, mas não é aquele dispositivo jurídico que vai lhe amparar. Você vai ser remetido ao artigo 25 do Código Penal, onde fala de legítima defesa. Se for para defender o carro, não pode, a motocicleta não pode, se for defender a integridade física da família, não pode, do celular não pode, Porque o atirador, se porventura ele tiver que notificar o Exército para dizer que o seu acervo foi extraviado, furtado, enfim, qualquer outra coisa semelhante a isso, você vai ter que responder administrativamente porque você facilitou aquela arma de fogo para a criminalidade. Como se nós já não tivéssemos pago impostos, taxas, GRUs e o próprio equipamento, que é caríssimo, como se nós tivéssemos o intento de facilitar a vida do vagabundo. É um negócio assim, surreal. Quer facilitar a vida do vagabundo para ele ir para outro lugar, né? Tem outra pergunta aí? Olá, coronel. Meu nome é Thales Fernando, sou vigilante. E eu gostaria de saber o porquê que as leis reconhecem nós, vigilantes, como profissionais aptos a portar uma arma em nosso horário de serviço, mas não somos mesmo os profissionais aptos a portar uma arma para defender a nossa própria vida. Esse para mim é outro absurdo. Você é um profissional da segurança pública, você está ali na porta de um banco, você está ali na porta de um prédio ou de qualquer que seja o lugar, fazendo a segurança dos outros, daquele patrimônio dos outros. Mas quando você sai, muitas vezes você tem que ser ríspido, usar da arma de fogo, usar da força física necessária. E aí, quando você sai, pronto, deixou de ser, e o cara pega você na primeira esquina. É exatamente. Assim? E o vigilante é um profissional também treinado, ele tem que fazer um curso, depois ele faz curso de reciclagem, então tá aí mais uma incoerência. Por isso eu entrei, soltou também no projeto de lei, reconhecendo
o risco da atividade de vigilante e de segurança de maneira geral, do carro forte, de policiais penais que também não podem portar arma, no intuito de que eles tenham também facilidade de adquirir os seus portes de arma. Mas você, inclusive, tem a gente estava conversando de vir para cá, você tem, inclusive, um dispositivo legal desse absurdo. Né? Coincidentemente, a gente estava conversando sobre isso e eu tenho a lei aqui, a lei que rege a função dos vigilantes é a lei federal, a lei 7.102, ela é de 83. Olha o quanto ela está defasada, são quase 40 anos. E aí, para responder a pergunta do amigo que fez... Se você pega essa lei e você lê o artigo 21, ela é bem clara. Ela diz o seguinte, ó, as armas destinadas ao uso dos vigilantes serão de propriedade e responsabilidade, 2 pontos. Inciso 1, das empresas especializadas. Então nem arma ele pode comprar. Inciso 2, dos estabelecimentos financeiros quando dispuserem do serviço organizado de vigilância. Ou seja, a arma ela é da empresa. Na verdade, o vigilante ele não tem a arma. A empresa cede para ele durante o uso do serviço. Após o serviço, ele não tem arma. É diferente de nós que temos arma em nosso nome. Enfim, e só para continuar, o que eu acho mais absurdo ainda, além disso, é o artigo 22, que é subsequente, onde ele fala: será permitido ao vigilante, quando em serviço, portar um revólver calibre 32 ou 38. Veja que dispositivo antigo. Porque quando você nomina um calibre, se essa lei estiver em vigor daqui a 50 anos, esses calibres podem estar obsoletos, podem vir em outras... Então, é um negócio assim surreal. Aí ele fala, será permitido ao vigilante quando em serviço, ou seja, fora do serviço ele não pode portar nada, por isso a inquietação do Thales. Quando em serviço, portar revólver de calibre 32 ou 38 e utilizar cacetete de madeira ou de borracha. Aí o parágrafo único fala... Os vigilantes, quando empenhados em transporte de valores, poderão também utilizar uma espingarda de uso permitido de calibre 12, 16 ou 20 de fabricação nacional. E o que é que a gente tem visto nessas operações de incursão a carro forte? Ou seja, e a banco? Você dá a um profissional um calibre totalmente inferior ao que a gente vê aí. O que nós temos vindo... A gente estava até falando sobre o novo cangaço, né, das bombas, que teve aquele ataque lá em São Paulo. Acho que foi em Americana, se eu não me engano. O cara dando rajada. Com arma de grosso calibre, fuzil 556, exatamente, a .50 dentro daquelas caminhonetes. Hilux. Então, assim, veja que quando eles vão fazer uma investida num banco, os caras vão fortemente armados, porque eles estão se aparelhando enquanto a polícia não pode subir o morro por determinação judicial. E os vigilantes estão se defendendo. Com um revólver 38 de 6 tiros. Pronto. Ou então a espingarda 12. Porque a lei especifica que ele só pode utilizar aquele calibre. Como e quando disse, em serviço, ou seja... Tudo favorece, não é para o cidadão, não é para o trabalhador de segurança. Tudo favorece para o delinquente, para o criminoso. Tudo para favorecer a vida do vagabundo. E aí eu lhe pergunto, por que nunca algum movimento ali na Câmara Federal... Ninguém nunca olhou para isso. A gente está permitindo que os bandidos cada vez estejam superiores, seja às forças policiais, porque hoje até as forças policiais os bandidos têm mais equipamento. Imagina o vigilante que só pode andar com 38 por força de lei. Quando alguém vai se levantar para acabar com essa aberração? Isso é um absurdo. O presidente da República levantou-se, mas infelizmente o Supremo Tribunal Federal foi extremamente... contenedor ali, né, opressor nesse sentido de dar ao cidadão o direito de se defender, de sua família, de ser a primeira linha de frente do próprio defesa. Porque, infelizmente, temos uma nação que governa para o bandido. Para a criminalidade. Enio, um dado aqui, só para a gente já estar chegando no final, coisas que poucas pessoas sabiam, e eu disse isso, acho que a semana passada, no clube, eu frequento aqui o Country Club, e falando sobre armamento e esse assunto, eu dizendo que ia ter esse podcast, e aí uma pessoa disse, eu já sabia, mas eu gostaria aqui de repetir, porque a primeira medalha olímpica brasileira, na Olimpíada de Helsinki, eu acho, não foi? Em 32? Foi em 1920. Em 20, né? Foi com o Guilherme Paraense, foi a primeira medalha de ouro olímpica da história do Brasil. Foi de tiro esportivo. Eu ia perguntar se foi de corrida 100 metros, de salto com vara. Não foi natação. Futebol, não foi vôlei, nada disso. Foi a primeira medalha de ouro olímpica da história
do Brasil foi no tiro esportivo em 1920 com o nosso saudoso Guilherme Paraense. Tá aí, então ó. Veja a história, por isso que eu falo, o papel que as armas têm na nossa sociedade, ela é inegável. Nós temos aqui o Monte dos Guararapes, o berço do nosso exército brasileiro, onde muitos dizem, ali nasceu a pátria. Muitos dos direitos que nós usufruímos aqui hoje, eles foram conquistados através de muita luta, através de batalhas, né? A gente, quando proibiu invasões portuguesas, holandesas, foi através de muitas armas. Então, essa história de dizer que o Brasil não tem cultura de andar com armas, não, pelo amor de Deus. Indo para Portugal, eu vi até uma matéria recentemente dizendo que em Portugal, que muitos brasileiros vão para lá, né? Fazendo uma média população arma de fogo, lá tem 3 vezes mais armas de fogo do que no Brasil. Se eu não estou enganado, a média lá é 20 armas. Bom, enfim, tem um número lá. Você sabe esse número, não? Não, de cabeça assim não. Eu sei que aqui é 6 armas para cada 100 mil habitantes, uma coisa assim, ou 100 habitantes. Mas é o quê? O dobro, pelo menos? 3 vezes mais que Portugal. 3 vezes, olha aí. A gente aqui está realmente desarmado. Bom, e aqui a gente fez também uma homenagem ao atirador desportivo, né? Isso. Que você escolheu o dia, que é o dia do aniversário do Marco Polon, que é 10 de janeiro. 19 de janeiro. 19 de janeiro, né? Vamos mandar um ofício para ele mandando o diploma. Vamos mandar. Bom, estamos chegando. Muito obrigado, Enio. E as considerações finais são suas. Eu que agradeço e convido toda a sociedade para debater um pouco mais. Aqui foi só um pouco do que a gente pode falar em 1 hora, né? Participar um pouco mais dessa discussão. Né? O ProArmas tem feito diversos eventos aqui no estado. Normalmente são em clubes de tiro, mas a gente sempre pede para que... Quantos clubes de tiro tem em Pernambuco? Que eu saiba, tem mais de 30. Como é que a pessoa faz? Você toda vez eu tenho que puxar ele para fazer a propaganda dele. Primeiro, diga como é que as pessoas se filiam ao ProArmas. Quem é simpatizante à causa, quais são as vantagens de ser filiado ao ProArmas. E como é que as pessoas podem também procurar os clubes de tiro. Vá, finalize fazendo a sua propaganda. Perfeito. Eu costumo dizer que você, para apoiar uma causa, você não precisa estar inserida nela. Eu, para achar importantíssimo a causa da acessibilidade, eu não preciso ter uma deficiência. Eu simplesmente olho e vejo que ela é importante. Então, se você acredita também que o acesso à arma de fogo ela também é uma barreira para impedir o avanço da criminalidade, apoie o ProArmas. As atividades que nós fazemos, entre no site www.proarmasbrasil.com.br. Lá tem um link lá, seja membro, e aí você vai lá... R$38 por ano. R$38 é um valor simbólico, isso. É um valor simbólico, mas ajuda a gente bastante. Visite um clube de tiro, procure saber veja como é um ambiente familiar, controlado, onde é um esporte, onde você pode praticar independente de qualquer coisa. Não precisa ter arma, lá tem arma. Lá tem arma, você vai sempre manusear com um instrutor lhe orientando a todo instante. Então, basta você ver que houve um boom, né, a partir do momento que Bolsonaro, de certa forma, facilitou o acesso, né, às armas. Houve um boom da abertura de novos clubes de tiro, no entanto a gente não vê criminalidade aumentando, a gente não vê acidente dentro de clube de tiro, porque tudo é um ambiente extremamente controlado. Então, convido a cada um ter essa experiência e vá com a entender família, como né? funciona. Exatamente. Vamos desmistificar essa história de que arma ou é polícia ou é bandido. Não, o cidadão de bem, ele tem o direito. Isso é um direito natural. É isso aí, gente. Muito obrigado, boa noite. Quem gostou, dá um like, curte e se inscreva no nosso canal do YouTube. Até a próxima terça-feira. Agradeço o convite, deputado. Boa noite a vocês. Boa noite.